Olá, eu sou Renata Brita e no Magazine de hoje a gente conversa com o ator e também músico Ravel Andrade. Ei, Ravel, tudo bem? Tudo bem, muito prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado por esse convite. O prazer é todo nosso, obrigada pela disponibilidade. Ravel, começar falando sobre Raul Seixas, essa atuação sua impecável, né? Super elogiada, visceral. Conta pra gente, passada aí a série, o que ficou de Raul no Ravel? Nossa, muita coisa, viu? Muita coisa ficou em mim. Eu acho que algumas coisas, como o trabalho de Raul foi um trabalho de composição, né, que a gente chama assim na atuação, é um personagem que anda diferente de mim, que vê diferente, né, pensa diferente, fala diferente. Então, algumas coisas físicas ficaram em mim, né? A maneira que o Raul tinha de se expressar, assim, isso ficou, mas foi saindo agora. As ideias do Raul, né? Os incentivos de coragem para ser aquilo que você quer ser, né? Os gritos revolucionários dele, as conversas que eu tive com ele com as canções, né? Nas letras das canções, assim. Eu acho que isso ficou muito, né? Isso me influenciou muito, mudou muito a minha maneira de agir no mundo, né? Acho que o Raul me ensinou principalmente a relação com fazer o que se acredita, né? Fazer o que se ama, assim. Ravel, e de Raul você foi para o Tostão. Também lá na década de 70, né? Mas um universo completamente diferente. Você saiu do universo da música ali, da anarquia, do rock, e foi para o universo do futebol, né? Um dos maiores atacantes do Brasil. Como é que foi essa mudança e essa diferença de universo mesmo? Sim, interessante porque os personagens são completamente diferentes, né? O Tostão, ele é um cara mais pra dentro. O Raul também era na intimidade, mas assim, o Raul que a gente conhece, né? Ele era um cara muito pra fora, muito espirituoso, né? Extrovertido, um cara excêntrico, né? O Tostão é o contrário, né? O Tostão, ele é um cara pra dentro, fica lendo muito, né? Um cara que lia durante a Copa, ele levava pro vestiário os livros, né? Então, completamente diferente. Porém, eu tive um gap, né? De 2 anos aí entre um personagem e outro. Então, eu pude me libertar de Raul, né? Consegui tirar tudo que tinha de Raul em mim, assim. Voltar a ser o Ravel que eu era antes, com o que a gente falou agora, né? Com alguns resquícios dele que continuam em mim e vão ficar eternamente, assim como o Tostão também deixou em mim aprendizados, né? Mas eu tive um momento de descanso, de me libertar de Raul para poder entrar num outro personagem que eu acho que a única coisa em comum que eles têm é que são personagens biográficos, né? São pessoas que existem. Então, existe uma maneira de compor esse personagem que é muito parecida e que eu acho que o Raul me ensinou muito em como observar, né, todos os vídeos que tem dele, observar as músicas, o jeito, a maneira como ele falava e tudo mais. Então eu acho que o Raul me ensinou a compor um personagem biográfico que eu pude utilizar no Tostão da mesma forma e me facilitou muito. E a outra coisa que também bate muito é a direção da série, né? O Raul foi dirigido pelo Paulo Morelli e pelo Pedro Morelli. E o Tostão, a série que eu fiz do Brasil 70, também é dirigida pelo Paulo Morelli e pelo Pedro Morelli. E pelo também o Paulo, o Pedro e o Kiko Meirelles, né? Que é filho do Fernando, que fez Psica agora. Então eu estava muito em casa. Apesar de ser um personagem completamente oposto, eu estava em casa ali com essas pessoas que eu amo trabalhar e que me presentei com grandes personagens. O Ravel, agora você é músico, né? Canta, inclusive, né? Canta, compõe. Então, aí vai de acordo com o Raul. Mas e como é que é você no futebol? Eu sempre quis ser jogador de futebol, né? Antes de. É engraçado, o brasileiro tem, né? Eu não digo todos, né? Mas claro, porque a gente nasce para aquilo que a gente é, mas esse sonho de ser jogador eu acho que acompanha um pouco o brasileiro, né? Quando a gente nasce no Brasil, né? Então, quando eu era menor, eu comecei a praticar futebol na mesma idade em que eu comecei a tocar violão. Então, com 6 anos de idade.
Então eu acho que essas coisas elas caminharam juntas até um momento em que o esporte para mim a questão da competição, né? Eu não sou um cara muito competitivo. Eu gosto de fazer bem a coisa, mas eu não tenho muito essa competitividade ali, né? Então, uma hora eu abandonei o futebol virou um hobby, então eu jogo toda semana futebol, eu jogo pelada. Eu sou um cara que tem uma habilidade com a bola, mas eu nunca tinha feito um personagem que me elevaria o nível, assim. Eu acho que eu elevei meu nível, né, no futebol, porque o Tostão exigiu de mim um mergulho ali, né, no caminho do esporte, na disciplina do esporte, né. Então, eu elevei meu nível no futebol, mas eu já jogava futebol, assim como eu já tocava violão, né. As duas coisas sempre foram então, caminham juntas na minha vida, né? Muito bom. Ravel, e a música para 2026, você tem algum plano? Sim, eu vou lançar meu primeiro disco solo em 2026. Eu tenho uma banda que se chama Beiradeiros, que é uma banda que eu formei junto com o Danilo Mesquita, que é um grandíssimo amigo meu, ator também. A gente se conheceu durante um trabalho. E esse trabalho, quando a gente saía do trabalho, a gente ia ou para casa de um ou para casa de outro para tocar e compor, né? Então a gente acabou montando essa banda que se chama Beiradeiros. A gente lançou um disco em 2020 que está no Spotify. É um disco completamente autoral. A gente foi apadrinhado pelo Milton Nascimento, então tem uma canção que se chama Caminhar, que o Milton participa, né? Ele nos deu essa honra. Um mineiro, né? Minas Gerais, eu sou apaixonado por Minas Gerais, eu preciso dizer aqui, porque é um lugar de tantos talentos, né? Essa terra de vocês, assim, completamente fértil em todos os sentidos, né? No campo da arte, muito, né? Então a gente foi apadrinhado pelo Milton, a gente deu sequência nessa caminhada, a gente tem um disco para gravar, um segundo disco para gravar, mas no meio do caminho eu resolvi fazer o meu trabalho solo, que é o meu disco solo, Cantar, que está em fase de produção, só com canções autorais também, mas são canções mais profundas, entende? É um lugar mais contemplativo, assim. Então, eu vou realizar esse sonho de finalmente poder lançar esse disco com essas músicas que eu não costumo tocar tanto por aí, sabe? São músicas mais pessoais que eu tô. Acho que o Raul me deu essa coragem, assim, de botar no mundo, né, as nossas criações e com certeza alguém ali vai se identificar, entende? A arte ela chega, né, de alguma maneira. Muito bem, eu concordo com você, tá? Quando você fala de Minas Gerais. E agora, já que você está falando de pessoal e de criações, né? Vamos falar rapidamente sobre vida pessoal. Você é casado, né? Com a também a atriz Andréa Horta e tem uma filha, Yolanda, que faz um ano agora, dia 30, né? Como que a paternidade, ela mudou, assim, o seu olhar sobre o mundo, às vezes sobre a forma de trabalhar, ou de aceitar um trabalho, ou de, talvez, de interpretar esse trabalho? O que que mudou no Ravel Papai? Mudou tudo, mudou tudo. Eu acho que quando é super clichê, né, falar de paternidade e maternidade, mas é muito verdade mesmo, assim, quando a gente fala que o bebê nasce, a gente nasce um pai, nasce uma mãe, né, e essa sensação de fato que eu tive, né, na hora que eu vi ela nascer ali, que ela saiu da barriga da mãe dela, que eu olhei para ela, eu tive uma sensação de nascimento mesmo, e de que agora sim eu tinha um propósito. Parece que o que veio antes era um ensaio, talvez. Parece que as coisas perderam valor, sabe? Eu acho que eu vi nascer realmente assim, algo maior, né? Um propósito mesmo, né? E isso influencia diretamente na minha profissão, nas minhas decisões, né? As decisões de vida, os caminhos que eu sempre tomei, que hoje agora eu já penso, não, pera, será que esse é o caminho, né? Para onde isso vai me levar? A minha integridade física, né? Eu tô muito mais cuidadoso, já não faço mais tantas peripécias, né, com medo de não poder dar essa assistência para a Yolanda, né?
Então eu mudei completamente a minha visão de mundo e as minhas decisões de trabalho também mudaram. Eu estou buscando caminhos que me conservem mais em casa, sabe? Eu sempre fui muito de fazer filmes em interior de São Paulo, no Pará, no Recife, sabe? A gente viaja muito, a gente vive esse circo, né, que é a nossa profissão. E hoje em dia eu tenho dado preferência a trabalhos que no máximo me levem até São Paulo, assim, sabe? Que eu sei que eu posso ir e posso voltar, né? Eu tô perto de casa. Mas tenho dado preferência a esse tipo de trabalho e eu acho que o meu projeto, o projeto do meu disco, por exemplo, é também uma desculpa para ficar do lado da Yolanda, sabe? Para eu poder também produzir algo que me dê prazer e que eu sei que tem um caminho, né? O caminho da música é um caminho que eu sigo já há muitos anos, então é um caminho também para além da atuação, mas principalmente porque me deixa perto da minha filha. Eu sei o que todo mundo fala e eu vou falar para você também que teve um neném agora que tá com 6 meses, é que aproveita, né? Que passa rápido. E realmente eu acho que quanto mais a gente puder ficar do lado dos nossos filhos nesse momento em que ele nasce, até os primeiros anos, primeira infância, os primeiros anos de vida, eu acho que é ouro, assim, sabe? É muito precioso esse tempo, cada hora, cada minuto do lado deles. E é um amor infinito, né? Para mim, né? A minha experiência aí da André, a gente não para de achar ela linda, inteligente, a gente não para de morrer de orgulho, de agarrar, de abraçar. É viciante, assim, a Yolanda. Muito é desse jeito. E eu todo segundo, recomendo. O Ravel, por fim, é, você já falou muito sobre esse disco, né? Que é uma coisa que você gostaria de lançar, que Raul aí pode ter, inclusive, servido aí de motivação, de impulso, e talvez possa ser a resposta para essa pergunta. Mas a minha pergunta é: se tem alguma coisa que você ainda não tinha feito no campo profissional que você gostaria de fazer, né? Ou um personagem que você gostaria de interpretar, ou um lançamento de um disco, enfim, seria esse ou tem mais alguma coisa que você ainda gostaria muito de fazer? Sim, eu acho que o lançamento do disco é uma coisa que por mais que ele esteja na fase de produção, é algo que eu já realizei, sabe? É algo que eu tive tempo para compor essas músicas, eu tive tempo para encontrar os parceiros, né, ideais para poder gravar esse disco, para poder de fato lançar ele, né? Eu acho que eu conto que o meu disco é algo que já está realizado, né? Agora, personagens eu tenho vários, né? E nesse campo da biografia, assim, eu tenho vários. Eu admiro tanto, né? Os nossos músicos, os nossos poetas. Eu acho que eu me encontro ali, me identifico com tanta gente, né? Com tantas histórias que a gente pode contar. Então, o meu desejo é continuar é, realizando esse tipo de sonho, que foi interpretar o Raul, por exemplo, né? Que é um personagem que nenhum roteirista alcança, né? A vida dele é um roteiro que ninguém consegue tirar da própria cabeça, né? Esse cara viveu uma vida tão doida, assim, tão maravilhosa, né? E tão intensa, que eu acho que ninguém consegue escrever a vida de Raul. E é um personagem que mistura a música também, né? Então, eu acho que o Raul é um bom exemplo para o tipo de trabalho que eu quero continuar fazendo, né? Que eu já faço, mas que eu quero continuar fazendo. E em algum momento realizar o meu próprio filme também. Eu acho que esse é um desejo que eu tenho desde muito jovem, mas é um desejo que ele precisa amadurecer muito ainda, né? Eu ainda estou numa parte do caminho, né? Eu sei que não é uma coisa de agora, mas se tiver um sonho assim, um grande sonho, um grandíssimo sonho, que é o que eu tirando a Yolanda, né, que eu já realizei, o maior sonho da minha vida era ser pai, então eu já realizei esse sonho, mas a gente nunca pode parar de sonhar. Então, esse grande sonho agora se transformou em um filme. Um dia eu quero fazer, com certeza, um filme falando de alguém que eu tenha propriedade para falar, falando de algo que eu tenha propriedade para falar, sabe? E que me coloque num lugar
de atuação também que ninguém nunca vai poder propor para mim, sabe? Eu acho que são os caminhos que a gente traça para a gente mesmo também, porque às vezes a gente fica muito, a profissão do ator é muito dependendo de alguém, né? Dependendo de uma produção, dependendo de um diretor que te chame, que lembre, né, de uma produtora. Então eu acho que a gente também gerar o nosso próprio movimento é algo que eu desejo lá na frente, sabe? Poder gerar os meus próprios filmes, os meus próprios personagens, né? Poder pirar nisso. Bacana. Ravel, estaremos aqui quando você for lançar, tá, o seu filme, para a gente poder te entrevistar e falar um pouco sobre ele. Assim como estaremos aqui Yeah. também para falar sobre o seu disco no ano que vem, viu? Muito sucesso para você. Muito obrigado por esse papo incrível e por dividir aí o tempo e dividir as experiências com o tempo aí. Com o tempo, né? Ó, o tempo aparecendo, né? O tempo, a gente é amigo do tempo, né? A gente tem É que ser isso amigo do aí. tempo. Tem que Então, ser. muito obrigado. Eu que te agradeço, Ravel. Obrigada mais uma vez. E o Magazine termina aqui.